Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! O Tricolor baiano acaba de ser derrotado pelo Tricolor carioca jogando no Maracanã com quase 50 mil pessoas, né? Rogério Ceni optou por um esquema tático igual a que ele mantém desde o início da temporada, mas com algumas peças, né, sendo trocadas. O Biel começou pelo lado esquerdo, no lugar do Tassiano, e o Lúcio, né, que fez sua estreia como titular, como centroavante, né, como um falso 9 no lugar do Cauli. E foi nos pés do Lúcio a grande chance do Bahia no primeiro tempo, né, com 5 minutos de jogo, numa jogada do Everton Ribeiro, né, levou a melhor sobre o Thiago Santos, zagueiro do Fluminense, rolou para o meio da área e o Lúcio sozinho, né, só ele e o Fábio conseguiu chutar em cima do Fábio e no rebote ainda de esquerda ainda tentou, mas o Fábio fez outra grande defesa e foram os 5 minutos que o Bahia teve superioridade sobre o Fluminense e a única chance criada no primeiro tempo, né? O Bahia tinha controle de jogo, tinha posse de bola, como a gente acostumou a ver novamente o Bahia, né, com o trio do meio campo sendo importantíssimo nesse controle de jogo, né, nessa solidez no meio campo, nessa sabedoria do Everton Ribeiro, de saber a hora de acelerar e saber a hora de dar uma cadenciada no jogo. Mas o fato é que não dá para depender sempre desses 3 jogadores, né? Então o Bahia, além deles, não teve, né, grandes atuações individuais. O Biel, mais uma vez, foi aquele jogador quase, né? Ele quase faz um gol, ele quase dá um passe. Ele dribla um, na segunda ele erra. Então não conseguiu mais uma vez. O Lúcio, para mim, foi o jogador mais abaixo do Bahia, né? Além de perder os gols, não consegue segurar a bola, não manteve a bola lá na frente. E o Everaldo, outra vez, né, nessa função que eu falo há muito tempo, desde que o Bahia estava ganhando muito, como me incomodava aquela função do Everaldo. Ele é mais um jogador que não consegue dar sequência nas jogadas, né? Pegou 3 ou 4 vezes no primeiro tempo e acabou perdendo a bola e gerando contra-ataque para o Fluminense. E foi numa dessas bolas que o Diogo Barbosa, né, conseguiu levar vantagem ali pelo lado esquerdo, cruzou e o Cauã Elias fez um golaço que posteriormente foi anulado pelo o VAR. Mas aí isso já dava mostra de que o Fluminense, né, não tem mais aquele esquema tático do Diniz, de posse de bola, de toque de bola, mas é um time que joga mais na vertical, né? E que conta com jogadores que dão profundidade à jogada. Se você analisar individualmente hoje o Fluminense, todos os jogadores do Fluminense jogaram bem. Você não consegue dizer um foi muito abaixo, né? Talvez o Thiago Santos no primeiro tempo foi substituído, aí ele bota o Antônio Carlos, que é um jogador limitadíssimo, tanto na parte técnica como na parte física, e o Bahia não conseguiu criar absolutamente nada, né? O Gilberto saiu machucado com 25, 30 minutos do primeiro tempo. O Arias, que era para ser poupado, acabou tendo que jogar e não foi bem. Obviamente sente o cansaço, né, de acúmulo de Copa América e depois de alguns jogos seguidos. Então percebe-se isso, obviamente. Não conseguiu nem no segundo tempo criar alguma superioridade, mesmo tendo o Everton Ribeiro ali do lado dele. O Everton ficou um dos poucos que se salvou no time do Bahia, além do Gabriel Xavier, que eu acho que foi o grande nome do Bahia. E mais uma vez o Fluminense teve a oportunidade, né? Algumas boas oportunidades ainda no primeiro tempo, mas aos 45 minutos aí uma coisa me chama a atenção, torcedor: o Iago Borducci. A gente sabe que nesse esquema tático, né, tendo o Bial lá pelo lado esquerdo e um lateral direito que apoia bastante, ele é como se fosse um terceiro zagueiro, né? Mas eu confesso que eu não vejo essa qualidade toda dele na marcação. Tanto que o espaço que o Fluminense tem para criar a jogada do primeiro gol é um espaço assim absurdo. Todo mundo olhando, todo mundo cercando, e o Iago é o cara que mais me chama atenção, porque ele demora muito para diminuir o espaço do John Arias, né, que faz roda em cima dele, rola a bola para o Samuel Xavier. E aí o Samuel foi muito inteligente, deu um passe, e o próprio Cauã Elias, que já tinha tido um gol anulado, acaba fazendo 1-0 aos 45 do primeiro tempo, trazendo obviamente um prejuízo muito grande para o intervalo do Bahia, né? O Rogério já percebia que o time não estava bem, que os jogadores que ele tinha colocado não deram conta do recado, nem Biel, nem Lúcio não conseguiram jogar bem o primeiro tempo. Tinha, né, no Iago um jogador que não apoia nem defende,
É difícil entender. Claro que ele ainda precisa de ritmo, precisa melhorar, precisa se readaptar ao futebol brasileiro, mas a primeira impressão que ele deixa é muito ruim. Aí no segundo tempo o Fluminense volta com a mesma pegada, mas aí o Bahia tem 5 minutos para poder decidir o jogo. Primeiro, um chute de fora da área do Everton Ribeiro, que ela raspa no pé do Martinelli e passa raspando. Depois desse mesmo escanteio, a grande chance do jogo, né? O Fluminense dá um vacilo no primeiro pau, a bola dá aquela casquinha, que é uma jogada ensaiada, e o Lúcio não dá para entender o que se passou na cabeça do Lúcio para não fixar a cabeça e fazer 1-1. Sinceramente, o Lúcio teve as duas grandes chances do jogo para o Bahia, início do primeiro tempo, início do segundo. Claro, é um jovem, e aí que a gente sempre falou, né, para o torcedor não criar tanta expectativa. Acho que o valor pago, ele realmente chama atenção, né? Muito dinheiro para um jogador que tem duas possibilidades de fazer o empate e acaba errando bolas que o Cauã Elias, por exemplo, do lado do Fluminense, não errou e acabou decidindo o jogo. E depois desse lance, ainda mais uma bola milimétrica do Jean Lucas, né, que foi um outro jogador que ainda se salvou no Bahia, deixou o Biel naquelas condições, ele domina bem e na hora de tirar o 10 ele chuta lá na lua. Talvez foram as 3 únicas chances do Bahia. Depois, claro, o Bahia ainda teve mais posse de bola, conseguiu empurrar um pouco o adversário para a defesa. As substituições do Rogério, nenhum jogador entrou bem. Cauli pegou 6 vezes na bola, errou 7. O Ratão entrou devagar, em câmera lenta. O Carlos de Pena, mais uma vez, o Rogério demora muito para colocá-lo. E quando coloca como primeiro homem, né, para tentar uma boa saída de bola, para tentar municiar os jogadores, mas em nenhum momento conseguiu. O Fluminense controlou o jogo, aí criou 2 ou 3 oportunidades. Uma bola bateu na cara do Marcos Felipe, outra ele defendeu um chute do Cauã Elias, mas o Fluminense atacava, né, nos contra-ataques, na verdade, com muita facilidade, com muito espaço, e se tivesse um pouco mais de concentração teria, obviamente, ampliado o placar. Mas o Fluminense, dentro daquilo que se imaginava, né, que estava lá embaixo, na lanterna da competição, ele preferiu se resguardar, se manteve. As substituições do Fluminense deram resultado. O Lima entrou bem, né, o Alexander entrou bem, o Keno teve a grande oportunidade no segundo tempo. Então acho que a grande diferença é essa. Claro que o esquema tático ele tem uma influência, ele tem uma certa importância no resultado desse jogo específico, mas o fato é que o Fluminense teve 8 ou 9 jogadores em alto nível, jogando como tem que ser, e o Bahia teve 2 ou 3 ou 4 no máximo jogadores num nível que a gente acostumou a ver e que a gente necessita ver para que se jogue um Campeonato Brasileiro da Série A. É só você analisar. Se o Fábio, por exemplo, hoje não tivesse no segundo tempo, o Bahia não teria feito nada. O Fábio não fez nenhuma defesa. Teve a bola do Lúcio, que ele cabeceou para fora, e o chute do Biel, que foi lá para a lua. Então, assim, é muito pouco. Bahia 5 jogos sem conseguir vencer, depois daquele resultado contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, o Atlético que perdeu hoje novamente para o Grêmio. O Bahia não conseguiu mais vencer, o Bahia não consegue mais criar tantas jogadas de qualidade. O Bahia dá espaço para os adversários, é lógico, quando joga contra adversário que joga e deixa jogar, o Bahia equilibra na posse de bola, equilibra no controle do jogo, mas cria muito menos oportunidade, principalmente pelo fato desses jogadores que eu estou falando aqui não estarem mantendo um nível que espera e que a Série A exige. Cauã Elias teve 2 ou 3 oportunidades, fez 2 gols, um foi anulado. Então acho que essa é a grande diferença, né? O momento que vivem os jogadores, aquilo que eles podem entregar. Agora, tem que se cobrar um pouco do Rogério também. Quando o jogador não está produzindo, não está entregando, claro que também tem que buscar o porquê disso. E aí a gente avalia. No Bahia você consegue salvar o Everton Ribeiro, o Jean Lucas e o Gabriel Xavier. No jogo de hoje, o Marcos Felipe, talvez. Fora isso, todo mundo muito abaixo. Claro, tem a participação do jogador? Tem, obviamente. Mas eu acho que o treinador também tem que ser responsabilizado, cobrado. E vamos esperar como é que vai ser a coletiva do Rogério Ceni para amanhã a gente dar nossa opinião para ver o que ele achou do jogo. Tá certo, galera? Esse é o momento Feed Black de hoje. Bahia agora enfrenta o Vitória, jogando na Fonte Nova. Antes disso tem Copa do Brasil, jogo decisivo contra o Botafogo. E o torcedor, obviamente, vai lotar a Fonte Nova, que o torcedor
do Bahia não é torcedor do resultado, é torcedor que apoia, que incentiva, mas a gente precisa cobrar um pouquinho mais desses jogadores que têm um status maravilhoso, que tem salários em dia, que tem uma condição estratégica e que fazem a diferença na Série A, mas que dentro de campo não estão conseguindo dar o respaldo e a resposta que o torcedor do Bahia quer e merece. Gostou do vídeo? Deixa seu likezinho, não cobra nada, não custa nada, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa as notificações, tá certo, galera? Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.